faz. E nós o adoramos pelo aquilo que Ele é. Deus, Ele é bondoso. Deus, Ele é, irmãos. E por isso nós o adoramos. Mesmo que Ele não faça, mas nós o adoramos pelo aquilo que Ele é. Então juntos vamos adorá-lo. Juntos vamos exaltar o nome do Senhor. Santo, Santo é, Santo, Santo é, Santo, Santo é, Santo é, Santo é, Santo é o Senhor. Diga santo, santo, santo é, santo, santo é, santo, santo é, santo é, santo é, santo é o Senhor. E os 24 anciãos te adoram, e os 4 seres viventes te adoram, e a tua noiva se prostra e declara: Santo é, Santo é, Santo é o Senhor. Santo, Santo é, Santo, Santo é, Santo, Santo é, Santo é, Santo é, Santo é o Senhor. Diga os 24. E os 24 anciãos te adoram, e os 4 seres viventes te adoram, e a tua noiva se prostra e declara: Santo é, Santo é, Santo é o Senhor. Diga os 24. E os 24 anciãos te adoram, e os 4 seres viventes te adoram, e a tua noiva se prostra e declara: Santo é, Santo é, Santo é o Senhor. Santo é, Santo é, Santo é o Senhor. Santo é, Santo é, Santo é o Senhor. Amém, Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Boa noite, queridos. Cara, é muito bom estar assim. É muito bom ver vocês. É muito bom poder interagir. É muito bom poder falar que Deus, Ele é o Deus do impossível, e ver a alegria no seu olhar, ver um brilho de esperança no seu olhar, porque muitas vezes a gente ministra gravando, fazendo os vídeos, né, e a gente não vê
a expressão das pessoas, a gente não vê, a gente sabe que tem pessoas ali que estão assistindo a gente, mas não é a mesma coisa. Até a gente se acostumar com isso, vai demorar um pouquinho, pastor. Mas eu gosto muito disso, querido. Eu gosto muito de estar com vocês. Eu gosto muito de poder adorar a Deus com vocês. E quando o pastor comentou, a melhor parte é adorar a Deus. Na grande maioria das vezes que eu fui convidado para cantar, para poder fazer alguma participação em algum evento, eu falava para as pessoas: você tem alguma música específica? A pessoa: não, você pode escolher. Eu falei: que bom, porque se for para aniversário de 15 anos, casamento, eu não vou cantar música de amor. É lógico que eu vou cantar música de amor, mas não de pessoa para pessoa, mas sim para Deus. Porque não existe nada melhor, querido, do que você exaltar o nome do Senhor, do que você dizer o quanto Ele é santo, o quanto Ele é santo, que Ele é santo, santo, santo. Isso traz uma paz tão grande, mas tão grande, que às vezes transborda, né? Pelos olhos. Vamos continuar adorando, queridos. Vamos continuar adorando. Sou, nem o que tenho diante do que tu és. Trago minhas vestes, minha coroa e ofereço a ti. Como os 24 anciãos e a entrada em Jerusalém, a mulher na casa de Simão, eu me lanço aos teus pés. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Não importa o que sou,
eu te adoro, meu Senhor. Eu te amo, eu te quero, eu te adoro, meu Senhor. Glória a Deus. Não temos outro bem além do Pai. Quero convidar você a abrir a tua Bíblia. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15. A partir do verso 11. A gente fala abrir a tua Bíblia, né? Mas você que está em casa, você pode também acessar, né, o seu celular. Você que está aqui, esse celular, estamos vivendo momentos diferentes, né? Às vezes não é só de abrir Bíblia, mas você que está no celular, você pode acessar. Amém, queridos? Conta uma história que diz que estava acontecendo um velório, e aí um sentado do lado do outro, o outro mexendo no celular, e de repente o rapaz olhou para assim: qual a senha do Wi-Fi? Aí olhou para ele e falou assim: não perturbe o velório, é junto ou é separado? Para quem mexe aí com a eletrônica sabe o que quer dizer. Queridas, as pessoas hoje já está tudo voltado, informática e tudo mais. Nós estamos vivendo esse tempo. Então você que está com sua Bíblia aí, você pode acessar a tua Bíblia, ou você pode abrir o livro sagrado aí, Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do verso 11. Uma parábola muito conhecida, um texto muito conhecido. O texto vai nos dizer: Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me parte dos bens que me pertence. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Tendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. Então ele foi e se chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. Ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra os céus e perante ti, já não sou mais digno. Faz como um dos teus trabalhadores. Faz como um dos teus trabalhadores. Versículo 20. Então, levantando-se, foi para o seu pai. Quando ainda estava longe, viu seu pai e moveu-se de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: pai, pequei contra os céus e perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai lhe disse aos seus servos: trazei depressa a melhor túnica, e vestiu com ela, e ponde-lhe um anel na sua mão, e sandália nos seus pés. Trazei o bezerro cevado, e matai-o, comamos e alegramo-nos, pois este filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a se alegrar. O filho mais velho estava no campo. Quando voltou, chegou perto da casa, e ouvindo a música e as danças, chamando um dos criados, perguntou o que estava acontecendo. E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Então, saindo o pai, estava com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, sirvo-te há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, desperdiçou os teus bens com meretrizes, e mandaste matar para ele o bezerro cevado. E lhe respondeu o pai: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado.
Feche teus olhos. Pai, fale conosco através da Tua palavra. Ministra os nossos corações, Deus. Nos vença mais uma vez. Aparentemente um texto tão conhecido, lido tantas vezes, mas entendemos que o Senhor pode trazer algo novo, algo transformador, algo renovador para nossas vidas. Por isso eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Queridos, a parábola que Jesus contou, uma parábola tão conhecida, tão batida, o que nós podemos aprender através desse texto? Será que nós vamos ficar desapontados em lermos mais uma vez esse texto? Eu quero compartilhar com os irmãos o que nós podemos aprender. Nós podemos tirar coisas novas desse texto. Nós podemos nos alimentar através desse texto que possivelmente você já leu várias vezes, você já ouviu várias mensagens. O que eu quero compartilhar contigo nessa noite é entrar dentro da história desse texto. Porque às vezes nós olhamos e temos uma visão dela, uma visão ocidental. Uma visão nossa, do nosso povo, dos nossos costumes, da nossa cultura. O que eu quero caminhar com os irmãos nessa noite é na cultura oriental. É a maneira como eles pensam, é a maneira como esse texto foi introduzido, por que Jesus contou essa parábola, por que Jesus contou essa história. E eu encontro alguns problemas nessa parábola. A primeira é que nós, quando começamos a ler, parece que não tem fim. O texto vai dizer que lá no final, o irmão mais velho se apresenta diante daquele pai, o pai está fazendo uma grande festa, e o pai então fala para aquele filho: filho, vamos nos alegrar, entre na casa. O filho fica triste e não entra naquela casa. E a história termina assim. Não tem cabimento, como que pode uma história terminar? Parece que não tem final. O segundo problema que eu encontro, que eu olho para essa parábola, essa história que Jesus contou, é esse título. Mas o título nós podemos até questionar, porque o título quem coloca é o homem. O título aqui não tem nada de... não podemos até dizer, podemos questionar, porque o título não é inspiração de Deus. O título foi uma separação que o homem fez, e assim para que pudéssemos entender de uma forma melhor. Mas quando nós olhamos, e você olha na tua Bíblia, a maior parte das Bíblias vai dizer lá, a parábola do filho pródigo. Então, outro questionamento que eu faço é justamente esse. Por que colocar uma história, o filho pródigo significa o gastador? Quando, na verdade, a ênfase maior desse texto não é o filho, mas é o pai. Então poderíamos mudar em não o filho pródigo, mas botar o pai amoroso, o pai que ama, o pai que sustenta, o pai que espera. O terceiro que eu vejo, uma leitura bem rápida, é que o filho mais velho, irmãos, ele parece o vilão da história. Não sei quando você lê, como que você interpreta. Mas a minha interpretação parece que o filho mais velho, ele é muito mau. O mais novo foi, gastou tudo, volta para casa. Chegando em casa, parece que todo mundo tinha que aceitar, abraçar, beijar e fazer festa. E a gente coloca o filho mais velho como um grande vilão dessa história. Então tem alguns questionamentos que eu faço diante dessa parábola que eu vejo como um grande problema. Mas quando eu vou para o contexto, quando eu vou analisar a cultura oriental, aí sim a gente consegue entender e ter explicações. No seminário tem uma matéria chamada hermenêutica. O que a hermenêutica faz? Hermenêutica, nós vamos estudar o texto e estudar o contexto. E aí tem um ditado que é muito usado, até mesmo nessa matéria, é muito usado, que diz: um texto fora do contexto vira um pretexto. Um texto fora do contexto vira um pretexto. E aí nós precisamos então, o que nós vamos fazer aqui nessa noite, é entrar nesse mundo oriental, é entrar nessa história de uma maneira que a gente possa compreender o que realmente Jesus fez ao contar essa parábola, ao contar essa história para aqueles homens. No versículo 15, no capítulo 15, versículo 1, vai dizer o seguinte: chegavam-se a ele todos os cobradores de impostos e pecadores para o ouvir. Deixa a tua Bíblia aberta aí, querido, capítulo 15 de Lucas.
Mas os fariseus e os escribas murmuravam: este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe propôs parábola. Presta atenção comigo, irmãos. Jesus estava em uma casa. Jesus estava comendo. Jesus estava em uma casa. Jesus estava comendo. Jesus sai dessa casa, porque fora da casa, fora dessa casa, o versículo 2 tem fariseus e tem os escribas. E eles estão murmurando, eles estão reclamando. Então Jesus sai da casa, se apresenta para esses homens e propõe a parábola. A primeira parábola que Jesus começa a propor fala sobre a ovelha perdida. Mas pastor, por que voltar lá na ovelha perdida? Para a gente entender, irmãos, a história do filho pródigo, entender essa história desse pai amoroso, é necessário que a gente volte um pouquinho. Porque lá no versículo 11 do capítulo 15, olha o que o texto diz: Jesus continuou. Não é assim que está na palavra de vocês? Não é assim que está na Bíblia? Jesus continuou. Continuou o quê? Para continuar algo, é necessário que tenha começado. Então Jesus continuou a contar uma história para aquele povo. Jesus sai daquela casa, vê que eles estão murmurando, que eles estão reclamando. Jesus começa a conversar com aqueles homens e lhe propôs então esta parábola. Jesus começa a conversar. No versículo 8, Jesus fala sobre a dracma perdida, a moeda perdida. Uma mulher tinha 10 moedas, ela perde uma moeda. E o texto vai dizer que essa mulher, ela pega a sua lamparina, ela ilumina aquela casa, ela varre a casa toda, até encontrar uma moeda. E depois que ela encontra essa uma moeda, ela convida vizinhos, convida amigos e faz uma festa. Quando a gente olha para esse texto, irmãos, não dá para entender. Vamos olhar de uma maneira bem simples entre nós aqui. Parece uma coisa inacreditável. Por que uma mulher quer fazer festa com uma moeda que estava dentro da sua casa? Ela achou uma moeda. Algo simples. Para a nossa cultura aqui, não tem muito sentido. Mas para eles sim. Quando a gente entra no contexto, a gente olha a cultura desse povo, a gente começa a entender o quão era valoroso para aquela mulher, aquela moeda. Na cultura deles, as meninas, elas se casavam com 12 e 13 anos. Vindo a primeira menstruação, a mulher estava preparada para casar. E o marido era quem estava todo o sustento. A Bíblia ela não é machista, mas a cultura em que Jesus está contando essa história é uma cultura machista. Até hoje, eles não deixam a mulher trabalhar fora, a mulher não pode ter cargo público. Então, o que Jesus naquela época estava dizendo era o seguinte: olha, contando para aqueles homens que estão ali, para essa mulher tem valor. Presta atenção nessa história, irmãos. Essa mulher que perde essa moeda, na cultura deles, havia um dote. Quando alguém queria casar, imagina se isso acontecesse hoje, na cultura dele, um rapaz que ia casar com uma moça, tinha que pagar um dote para o pai. E esse dote, hoje, está equivalente a $5.000 a $10.000. Para você tirar uma moça de casa para casar com ela, tem que pagar o dote. Por que tinha que pagar o dote? Porque há um entendimento que para tirar essa menina de dentro de casa, ela era valiosa. Se esse rapaz tirou essa mulher de dentro de casa, ele estava provando que realmente ele ama essa mulher. E terceiro, que ele realmente iria dar sustento, ele trabalhava, iria sustentá-la. Então ele pagava. Mas quando chegava o dia do casamento, quando estava todo mundo ali posto, com a roupa, tudo pronto, aquele pai vinha com moedas e entregava na mão daquela moça, mão da noiva, na mão da sua filha. Aquela moeda que ele dava para sua filha, aquela moeda era guardada. Ela guardava porque poderia acontecer algo futuramente. Se o marido fosse para a guerra e ele morresse na guerra, ou se ele demorasse na guerra, ou ele demorasse a voltar para casa, por qualquer motivo, ela poderia utilizar então daquela moeda. Se ele não voltasse para casa, ele morresse, irmãos, 3 coisas poderiam acontecer com aquela mulher, dentro dessa cultura. Primeiro, ela poderia voltar para a casa dos seus parentes. Lembra a história de Ruth? Ruth está com a sua sogra,
o seu marido morre, o seu filho morre, então ela volta para casa. Ela poderia voltar com o dinheiro que o pai estava dando, aquela moeda, poderia voltar para casa. Segundo, ela poderia mendigar. E terceiro, prostituir. Nessa cultura ainda dá muito mendigos, mulheres mendigas, e há muita ainda prostitutas. Disso baseado na cultura, irmãos. Então, quando Jesus está contando isso para aqueles homens que estão ali na beira daquela porta, Jesus começa a falar então dessa dracma perdida. Jesus propõe então essa primeira parábola. Para aquela mulher, era importante aquela moeda. O que Jesus está tentando falar para aqueles homens, olha só, aquela moeda que foi perdida, era importante, e eles sabiam do que Jesus estava dizendo, porque eles conheciam a história. Alguns filmes se passam, possivelmente alguém já viu um filme, até mesmo em novela, as mulheres elas têm um véu comprido, e nesses véus são colocadas moedas. Quantos aqui já viram esses véus com moedas? Alguns já viram. Tem uma novela que há um tempo atrás até retratou muito bem isso. Elas falavam assim, Ixalá, né? E tinha ouro, tinha que ter as coisas, e botava aquele ouro naqueles véus, aquelas moedas, e aquele véu comprido, e no dia do casamento, todas as mulheres, elas se apresentavam com aquele véu e com aquelas moedas, todas, as velhinhas estavam lá com aquele véu, com aquele vestido, e elas dançavam, feliz da vida, com aquelas moedas naquele véu pendurado. Sabe o que isso está retratando, irmãos? Alegria, porque elas têm um casamento, porque elas têm um lar, porque ela tem um sustento. Mas se perder aquela moeda, elas perderiam aquilo que era de mais importante. Elas estariam perdendo aquilo que seria o seu sustento diante de uma necessidade. Aquele dinheiro ali estava garantindo, era o seguro delas. O que Jesus está mostrando para a gente é o seguinte, nessa história, contextualizando, é o seguro. Se ela perde aquela moeda, ela está perdendo, irmãos, aquilo que estaria trazendo sustento para ela. Então Jesus propõe essa primeira parábola. Está claro isso, irmãos? De repente para a gente não fica tão claro porque é uma cultura totalmente diferente. Mas vamos trazer para o nosso contexto aqui, para entender um pouco melhor. Imagine se a gente ouvisse uma notícia hoje. Olha, sumiu uma criança recém-nascida no hospital de Magé. E a notícia rapidamente iria correr. Olha, sumiu uma criança, e a criança não apareceu, e toda uma polícia está procurando, está todo mundo procurando, a mãe está procurando, o pai. Isso mexeria conosco. Só para os irmãos entenderem essa comparação, o que Jesus estava querendo colocar na cabeça daqueles homens era justamente isso. Olha, ela perdeu algo importantíssimo. Jesus estava mostrando a gravidade daquela situação para aqueles homens. A mesma ânsia, irmãos, que aquela mulher estava tendo em busca daquela moeda, é a mesma ânsia que Deus tem em busca por você e por mim, irmãos. Jesus quer nos ter. Jesus está procurando incansavelmente por nós. Pastor, como é que é essa busca? Jesus procura? Sim, irmãos. Porque às vezes nós estamos correndo de Deus, nós estamos tentando fazer tantas coisas, mas esquecemos de que Deus quer fazer algo por nós. Mas ainda tem a segunda. No capítulo 15, no versículo 1, acontece algo ainda interessante, que diz o seguinte: chegavam-se a ele todos os cobradores de impostos, pecadores, para o ouvir. Mas os fariseus e escribas murmuravam: este recebe pecadores e come com eles. Jesus estava comendo, irmãos. Jesus recebeu um convite para almoçar, para estar na casa de alguém. Na cultura, novamente digo, a cultura deles, quando você convida alguém, você recebe alguém para comer na sua casa, isso é algo importantíssimo. E diz o texto que Jesus está comendo com pecadores. E do lado de fora, fala isso comigo, do lado de fora. Do lado de fora. Essa parte vocês não podem esquecer. Do lado de fora tem murmuradores. Do lado de fora tem pessoas reclamando. Do lado de fora. Então Jesus sai de dentro da casa e fala com eles. E aí a gente pode voltar novamente agora para o versículo 3. Jesus lhe propôs esta parábola. A primeira parábola é da ovelha perdida.
faço uma pergunta para vocês. A ovelha sabia que estava perdida? Sim ou não? Vocês acham que a ovelha sabia que estava perdida? O animal sabe quando se perde? Alguém tem animal aqui? Você viu um cachorro perdido? Eu tive cachorro. O cachorro sabe quando está perdido, irmãos. O cachorro não sabe para onde vai. Ele fica perdidinho. Perdidinho da Silva, negócio a gente costuma falar. Fica de um lado para o outro, às vezes com aquela coleirinha. Está acostumado dentro de casa. Quando ele sai, ele fica perdido. A gente fica preocupado se o carro vai pegar. Ele não sabe para onde vai. Essa ovelha, ela estava perdida. Agora, ela sabia que estava perdida, sim ou não? Mais uma vez eu faço pergunta. Sim, ela sabia que estava perdida. Agora, essa ovelha, ela estava perdida dentro de casa ou fora de casa? Dentro ou fora, irmãos? Fora de casa. A ovelha estava fora de casa. E aí então Jesus propõe essa segunda parábola, a parábola da moeda perdida. A moeda sabia que estava perdida, irmãos? Sim ou não? Não, a moeda não tem intelecto. Então ela não sabia. Agora a moeda estava perdida dentro ou fora de casa? Estava dentro de casa. A ovelha estava fora. A moeda estava dentro. E aí Jesus então propõe a terceira parábola. Isso em sequência, irmãos. E aí ele vai falar sobre esse pai amoroso que tem dois filhos. Dois filhos perdidos. Eles sabiam que estavam perdidos? Sim ou não? O mais novo, ele declara abertamente que estava perdido. Mas o mais velho, ele diz abertamente que estava perdido? Não. Então, o mais novo estava perdido dentro ou fora? Estava fora. E o mais velho estava perdido? Dentro. Olha o que Jesus está propondo para aquele povo ali, irmãos. Olha o contexto da história que Jesus está propondo. O que Jesus está querendo dizer para aquelas pessoas que ali estão, irmãos, é a maneira como eles estão vivendo. Aqueles homens estão reclamando da vida, estão reclamando que Jesus está comendo do lado de dentro com pecadores. Jesus está no portão, na parte de fora, conversando com esses homens. A cultura oriental, eles têm outros costumes, irmãos. E é por isso que a gente encontra na genealogia, vários livros da Bíblia, a gente vai ver aquelas partes que quando você começa a ler, muitas pessoas aqui pulam. Eu sei que pulam. Fulano gerou fulano, que gerou Beltrano, e aí parte para outra. Essa parte pula. Livro de Crônicas, não, isso aqui não dá para ler, isso aqui não. Mas faz parte da cultura deles. Sabe por quê, irmãos? Eles tinham que saber quem era o pai, quem era o avô, quem era o bisavô. Os beduínos, tem um livro muito interessante que fala sobre isso, sobre essa parte da cultura. A primeira coisa que acontece quando alguém se perdia e estava no deserto e era encontrado por uma das tribos, era perguntar qual é o nome do seu pai. E aí perguntava o nome do pai, depois perguntava o nome do avô, do bisavô, e eles iam fazendo perguntas sobre a família, porque dentro daquela tribo ali, quando ele ia declarando o nome do pai, do avô, do bisavô, eles começavam a lembrar, e dentro daquela tribo poderia ter alguém, opa, o teu bisavô fez algo por mim, então você é meu irmão, eu vou te levar para casa, eu vou cuidar de você, eu vou dar alimento para você. O que, nesse contexto, é bem diferente da gente aqui. Eu lembro quando meu filho começou a estudar, e a gente começou a fazer com que ele decorasse o número do telefone de casa, e a gente fazia até musiquinha, 36304792, canta agora, e aí ficava falando aquele número. Se você se perder, canta o número do telefone de casa, fala o número do telefone de casa, procure uma pessoa mais velha, fala o nome do teu pai e o nome da tua mãe. Mas a gente não faz esse questionário todo que eles faziam, nome do pai, nome do avô e nome do bisavô, tataravô. E é interessante que na cultura deles, irmão, sequer falar do nome da mãe, é só pai. Você pega a Bíblia, com exceções, né, que a gente vai ver de algumas mulheres que foram inseridas na genealogia, principalmente de Jesus, são raras exceções. No Velho Testamento só vai falar o nome dos homens, porque faz parte da cultura deles, só falar dos homens. Novamente torno a dizer isso. Então contar
essa história para uma pessoa oriental, falar sobre um filho que pede a herança do seu pai, não é aceita por eles, é um absurdo. Como pode? Como pode alguém fazer isso? Isso é impossível. Nenhum jovem poderia pedir a herança do seu pai. Para eles isso não tem sentido, irmãos. Tem um livro que vai falar sobre isso, é o Rodrigo Silva, ele é professor, pastor, teólogo. Ele vai descrever essa parte dessa cultura judaica. Ele chega um momento que ele fala o seguinte: se o filho chegar a pedir isso, irmãos, a herança do pai, primeiro, o pai iria bater nele, e bater na face, porque na face é uma vergonha dentro dessa cultura. Segundo, as pessoas que estivessem e soubessem da situação na tribo, no lugarejo, iriam espancar esse filho. Sabe por quê, irmãos? Ele pedindo herança, o que esse filho está dizendo para o seu pai é o seguinte: eu quero que o senhor morra. Baseado nessa cultura, é isso que eles estão dizendo. A gravidade é tão forte, irmãos, na cultura deles, se alguém chegar e falar assim: pai, morre logo. Mesmo se um filho estiver profundamente chateado com o seu pai, irmãos, isso é inimaginável. Até mesmo na nossa cultura, um filho chegando para um pai e dizer: pai, morre logo, eu quero usufruir daquilo que o senhor conseguiu. Se na nossa cultura isso é difícil, irmãos, agora imagine na cultura deles. Só que acontece algo nesse texto. Ainda vai falar sobre o filho mais velho. O filho mais velho está ali do lado. Olha só o versículo 12. Quando esse filho mais novo, o filho mais moço, pede ao pai: dá-me parte dos bens que me pertencem, e o pai repartiu os bens. Agora olha o texto que está escrito aí: ele repartiu os bens aos dois. O filho mais velho também recebeu esse bem, irmãos. Ele também recebeu essa herança. O que deveria acontecer dentro dessa cultura, irmãos, era o filho mais velho se posicionar, porque o filho mais velho era o substituto do pai, em qualquer circunstância. Naquele momento em que o filho mais novo falou assim: pai, dá-me parte da tua herança, o filho mais velho falou: para com isso. Era chamar a atenção: você não pode fazer isso, eu não concordo com você. Mas o silêncio dele, irmãos, o silêncio denuncia. Na história aqui, o silêncio está denunciando. O que Jesus está dizendo justamente é isso. Lucas capítulo 15, versículo 12. É como se o mais velho estivesse participando do mesmo pecado, irmãos. Tem um livro de Max Lucado, que ele vai falar sobre a diferença. E ele fala o seguinte: o primeiro é sincero, o segundo é hipócrita. Mas aí ele usa uma frase que me chama muito a atenção, e diz o seguinte: Deus é menos ofendido pela sinceridade de um pecador do que pela hipocrisia de um santo. Vou repetir, irmãos: Deus é menos ofendido pela sinceridade de um pecador do que pela hipocrisia de um santo. O que acontece é que aquele jovem, ele é tentado a pensar que ele é eterno. É interessante que às vezes acontece isso na juventude. Tem alguns adolescentes e jovens aqui. Quando você tem 25 até 30 anos, você olha, irmãos, e fala assim: só faz duas divisões, ou é novo ou é velho. É assim que funciona. Ali é novo, é velho. Aí você chega aos 40, isso não é crise de identidade não, irmãos. Sou bem resolvido com a minha idade. Mas você chega a determinada, aí você começa a ver de forma diferente. Quer ver uma maneira como que a gente pensa? Aquele professor que deu aula para você, você pensa que ele sempre foi velho. Às vezes a gente olha, cara, esse cara sempre foi assim. Mas quando você chega aos 40, aí você vê que aquele professor se aposentou. Você começa a olhar, aqui na igreja tem algumas pessoas que têm um cumprimento interessante, né? Fala assim: e aí, meu jovem? Só que quem tem mais de 40, já no cumprimento é: e aí, meu jovem? Fala assim: e aí, meu velho amigo? As coisas começam a mudar, irmãos. Aquelas pessoas, quando você via televisão, aquele ator ou aquela atriz que era bonita, aquela que você fala: que mulher bonita, que homem bonito.
Mas você era adolescente, você olha agora e fala assim, rapaz, como que está velho? Como que mudou? Aí você fala, eu também estou envelhecendo. Porque a pessoa que tem mais de 40, querido, se você acordar sem dor, acredita, é um milagre. Porque se você acordar e você sentir dor, agradeça a Deus, você está vivo. Porque depois dos 40 vem dor de tudo quanto é lugar. Você dormiu bem, acorda, está com dor no tornozelo, está com dor no ombro. Quando você é novo, você deita no chão e você acorda, não está com dor em lugar nenhum. Você passa dos 40, vocês estão rindo porque não chegaram até lá, vocês vão ver só. Mas quando chega nos 40 que você dorme, quando você acorda, fala assim, caramba, tinha que ter um travesseiro, você acorda com o pescoço doendo, o corpo doendo. É a idade, só que os jovens pensam que são eternos. Esse jovem que pediu os seus bens aqui, possivelmente fala assim, não, eu tenho a minha juventude, eu posso curtir esse momento. Por isso é pródigo, é o gastador. O jovem pródigo pensou que ele era eterno. E aí ele foi, economizando um pouquinho a história que os irmãos conhecem. Ele gastou o seu dinheiro com prostitutas, gastou o seu dinheiro com as meretrizes, com bebida, com comida, e chega um determinado momento que não tem mais isso. E ele precisa de emprego. Então ele vai e pede a um dos homens daquela cidade para que lhe dê emprego, assim como Jesus conta a história. E aí oferece, um daqueles homens manda que ele vá para o campo, e para que ele vá servir porcos. E ali, aquele homem chega, quando ele chega diante daquelas alfarrobas, alfarrobas não é lavagem não, irmãos, mas algo interessante da cultura, que às vezes nós trocamos. Eu já até ouvi pessoas, pregadores, até pregar sobre isso, que aquele filho pródigo estava comendo a lavagem. Não tinha lavagem ali. Alfarroba é uma fruta. Ela também é chamada de fruta de São João, né? A cultura deles é algo nutritivo, e quando a pessoa está passando por escassez, está passando por fome, eles comem muito essa fruta. Essa fruta também tem um apelido chamado de gafanhoto. Alfarroba, gafanhoto. Alguns dizem que essa fruta aqui, alfarroba, é aquela mesma fruta que quando João Batista estava lá no deserto, ele comia gafanhoto com mel silvestre. Ele estava comendo o quê? A fruta, que é essa fruta aqui, essa alfarroba com mel silvestre. Então, aquele menino, aquele rapaz, ele estava passando por uma escassez, ele estava com fome. E aí algo acontece com ele, ele começa a pensar. E no versículo 18 do capítulo 15 diz que ele se levanta. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra os céus e perante a ti. Eu vou levantar, eu vou me tratar com meu pai. Ele se levanta e vai, irmãos. É interessante que, para essa palavra aqui, que ele diz, eu vou levantar, eu vou estar com meu pai, eu serei trabalhador de meu pai. Essa palavra trabalhador no grego, tem três, podemos traduzir com três palavras. Primeiro é doulos, significa servo da casa. De uma maneira geral, ele seria um servo. A segunda palavra seria paides, um filho adotivo, um filho escravo. Aquele que foi criado dentro de casa, e aquela família de repente não teve um filho, e ele foi sendo criado ali, e se viesse a morrer, ele receberia por herança aquilo que o pai poderia deixar. Lembra da história de Abraão e Eliezer, o seu servo? Antes de nascer o filho, ele faz até um juramento debaixo da coxa, de que iria levar o filho para encontrar uma mulher. Se não tivesse filho, se não tivesse os bens, todos os bens de Abraão seria passado para Eliezer como servo, como paides. Mas existe a terceira palavra, que é chamada de mícios. Mícios é um trabalhador diário, não tinha compromisso nenhum, era um diarista. Quando a gente sai daqui de Magé, a gente vai para o Rio, mas eu vejo muito aqui na Magé Manilha, chapa. Não sei quando já viram ali, tem sempre uma luz, você vê assim, chapa. O que é um chapa? Chapa é um trabalhador que fica ali esperando uma carreta passar. O carreteiro passa, pega aquele rapaz, ele descarrega aquele caminhão, dá um trocado para ele, um valor, 50, 100, 200, não tem compromisso nenhum com aquele rapaz, ele vai embora, e às vezes sequer sabe o nome. Quando eu olho para esse texto, irmãos, eu vejo essa história muito parecida, desse filho com um chapa.
Quando ele se levanta, ele diz: eu vou ter com meu pai. E diria: pai, faz como um dos teus trabalhadores. Coloca aí. Eu não quero ter as coisas que eu tinha antigamente. Na verdade, esse ainda parece ser meio que arredio, meio que orgulhoso, a maneira como esse jovem está colocando ainda para o seu pai. Mas vamos olhar agora para o contexto geral, irmãos, do que está acontecendo para esse filho falar que está se levantando e vai para a casa do pai. O texto vai dizer que o pai estava à espera desse filho. Imagine que aqui no púlpito é a casa, tá ok? A casa grande é aqui. O pai está esperando. Atrás da casa fica a lavoura. Atrás da casa ficam as plantações. Atrás da casa ficam os animais. Tudo aquilo que os trabalhadores cuidavam ficava atrás. Na frente da casa tinha esse caminho e ficava a casa dos teus trabalhadores, ficava a casa daqueles que cuidavam. Os colonos daquele local ficavam naquele caminho, na frente da casa. Quando esse filho diz que vai voltar para casa e que quer ser como um trabalhador do seu pai, olha o que acontece aqui, irmãos. Ele tem que passar por onde? Tem que passar pelos colonos. Ele tem que entrar pela porta da frente. Todas as pessoas daquela cidade estão vendo aquele rapaz chegar. Todas as pessoas que viram aquilo que ele havia feito, de pedir a herança, de fazer o que ele fez com o pai, estavam ali. Ele teria que passar justamente naquele caminho. Era o único acesso até chegar ao pai. Mas o texto vai nos dizer, irmãos, que quando o pai de longe avista o seu filho chegando, o pai sai correndo. Primeiro que, dentro da cultura, isso não é só cultura agora oriental, mas dentro da nossa cultura, eu vejo isso muito lá onde eu trabalho, que é uma cidade ainda imperial, tem muito disso ainda, as pessoas dentro dessa cultura. Mas uma pessoa que tem uma alta posição na sociedade, ela não corre. Um presidente de um banco, imagina um presidente de um banco saindo correndo, porque tem que atender alguém. Isso não entra na nossa mente. Na cultura oriental, principalmente, isso não pode acontecer. Uma pessoa de idade e um pai, ele não faz isso. Uma pessoa que é nobre, ela não corre. Uma pessoa que tem cabelo branco, ela não corre. Um presidente, ele não corre, ele caminha. Mas o texto vai dizer que esse pai, ele andou, irmãos. Ele caminhou em direção ao filho? Não. O texto vai dizer que esse pai, ele corre em direção ao filho e se lança ao pescoço do filho. Por que ele faz isso, irmãos? Primeiro que eu entendo que ele corre, irmãos, é para evitar que o seu filho apanhasse. O que Jesus está contando nessa história, aqueles homens estão entendendo muito bem, é que se aquele menino vem entrando e o pai não corre, ele ia apanhar, ia ser apedrejado, irmãos, porque aquele povo gostava de tacar pedra. Tudo para eles era motivo de apedrejar. Mulher pecou, adulterou, pedra nela. Ah, o homem fez alguma coisa com o seu pai, pedrada nele. Roubou alguma coisa, corta a mão e pedrada nele. O caso deles era tacar pedra, irmãos. Eles eram bons em pedrada. Então o pai protege, o pai interrompe esse momento, não deixa com que o filho seja pego por aqueles homens. O segundo, irmãos, no versículo 20, vai dizer que o pai abraçou e beijou. Isso aqui é outra parte muito interessante da história. Essa ordem aqui é importante. O pai beijou e abraçou, ou abraçou e beijou? Abraçou e beijou. Por que essa ordem aqui é importante, irmãos? Porque nessa cultura, na cultura deles, só pessoas do mesmo nível. Se uma pessoa é do mesmo nível, ela pode se beijar e se abraçar. Lembra o texto quando Jesus bota os seus discípulos sentados, pega uma toalha, coloca nos ombros e vai lavar os pés dos discípulos? Pedro não deixa. É cultura deles. Um senhor não pode lavar os pés dos seus discípulos. Alguém que é nobre não pode se ajoelhar perante aquele que, ao entendimento humano, é menor. Mas quando o pai sai correndo, irmãos, o pai, além de proteger,
quando o pai abraça e o pai beija, porque se alguém está abraçado, o que pode só fazer agora é beijar o rosto. E na cultura deles, eles gostam de beijar, irmãos. É cultura, é homem passeando de mão dada com outro homem. A cultura deles é assim: os homens andam de mão dada nas ruas, e as mulheres têm que ficar, a mulher casada. Se o homem tem um amigo dele, amigo próximo, ele anda de mão dada. A mulher dele tem que ficar 2 metros atrás. A cultura deles é assim. Encontrou outro do mesmo nível, beijo no rosto, abraço. Primeiro o beijo, depois o abraço. Só que esse homem aqui, primeiro ele abraça, ele não dá oportunidade daquele jovem sair. O que está dizendo aqui, irmãos, é o seguinte: é posição de honra. O que Jesus está colocando para aqueles homens ali é uma posição de honra. Lembra de José? José, quando seu pai dá roupa para ele, há uma inveja no meio dos irmãos, porque deu o quê? Vestimentas. Fazia parte da cultura, era algo forte. Esse nosso irmão está com roupa comprida, com vestes compridas. Quando José chega no Egito, a primeira coisa que Faraó faz, quando coloca ele como governador, é colocar um anel no dedo. Só não coloca as alpacas nos pés. Mas o restante, o que o pai está dizendo aqui é justamente isso. Colocou um anel, irmãos. Colocou roupa nova. Estava dando uma posição de honra. O que acontece, irmãos? No versículo 25, o mais velho chega. Olha só o que diz o texto. O filho mais velho estava no campo. Quando voltou e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. O filho mais velho, ele volta do campo, ele não entra na casa, ele fica do lado de fora e pergunta o que está acontecendo. E aí os empregados vão dizer: olha, o teu irmão, ele voltou, está são e salvo, e teu pai mandou matar um cabrito, mandou matar um bezerro, e está fazendo uma festa para ele. Ele fica indignado, irmãos. Ele não entra na casa. O que eu vejo o segundo grande erro desse irmão mais velho: primeiro, ele aceitou a herança também como primeiro. Segundo, quando o nobre convida, quando há uma festa na casa e você recebeu o convite porque o pai o convidou a entrar e ele não quis entrar, está fazendo a segunda desonra. A história de Vasti com o rei Assuero, se a gente for lá no livro de Esther, nós vamos ver, o rei Assuero fala para Vasti: entra na minha festa. Eu não vou entrar em detalhes do que o rei queria, como Vasti entrasse naquela festa. Mas Vasti, ela não quis entrar na festa. E porque ela não quis entrar, ela foi destronada. Um convite feito por um nobre, você tem que aceitar, você tem que cumprir. E sem perguntar nada. Entra sem questionar, sem perguntar. É um convite de uma elite. Aquele irmão mais velho, ele questiona. O irmão mais velho, ele se torna redutível naquela posição dele. Presta atenção, irmãos, olha o verso 28, o que diz: mas ele se indignou e não queria entrar. Então o pai insistia com ele. O pai estava insistindo com ele para acontecer o quê, irmãos? Para que ele entrasse. Mas o filho mais velho queria continuar do lado de fora. Olha o que diz aí no verso 31. Respondeu-lhe o pai: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Lembra que eu falei que parece que essa história não tem um fim? Porque é assim que termina. Parece que é assim que termina. Jesus não fala mais nada. Como que eu posso entender então essa parábola? Nesse contexto todo, eu tenho que justamente voltar, irmãos, para o início. E o início diz o quê? Que Jesus, ele estava, irmãos, ele estava na sinagoga? Não. Jesus estava na montanha? Jesus não estava na montanha. O texto vai dizer que Jesus, ele estava dentro de uma casa. Ele estava almoçando. Preste atenção, Jesus estava numa casa, ele estava almoçando. Os homens do lado de fora dessa casa estavam murmurando. Fariseus estavam murmurando, estavam reclamando. Jesus sai de dentro da casa, onde está havendo aquela festa, onde está aquele almoço, vai até eles no portão e começa a conversar com eles. E no meio dessa conversa, Jesus pergunta: eu posso contar 3 histórias para vocês?
E aqueles homens dizem, pode contar a história. E Jesus conta as 3 histórias. Ovelha perdida. Depois fala da moeda perdida. E termina dizendo desses 2 filhos. E desse pai amoroso. Quando termina essa história, irmãos, Jesus está onde? Está no portão, irmãos. No portão daquela casa, naquela porta. Aqueles homens estão murmurando, reclamando, não querem entrar. O que aconteceu com o filho mais velho? Ele estava do lado de fora, ele não queria entrar, ele estava murmurando, ele estava reclamando. O que Jesus está contando dessas 3 histórias e diz para a gente, dentro dessa cultura, mas nos mostra algo muito real. Ou você entra na festa e celebra comigo, ou você fica do lado de fora perdido. Ou você entra e faz festa comigo, ou você será perdido. Irmãos, a história não termina. Somos nós que podemos dar o final dessa história. Eu posso escrever o final dessa história, você pode escrever o final dessa história. Ou eu fico do lado de dentro, como o verso 1 diz, entre pecadores, entre pessoas que erram, mas eu estou do lado de dentro, eu estou com Jesus. Ou eu fico do lado de fora, murmurando, reclamando. Quando eu olho para esse texto, irmãos, e aí olhando dentro dessa cultura oriental, assim eu consigo compreender por que Jesus contou essa parábola, ou essas 3 parábolas num texto só. Porque elas estão interligadas. Elas não estão soltas. Você está dentro ou você está fora? A ovelha estava perdida. E estava perdida fora. A moeda estava perdida dentro. Um estava perdido, mas estava dentro da casa. Mas o outro estava perdido fora da casa. O que Jesus estava querendo dizer para aqueles homens é o seguinte: olha, dentro dessas histórias vocês precisam se localizar. Vocês estão perdidos. Ou vocês entram e celebrem comigo, ou vocês vão continuar do lado de fora. Por isso eu trocaria, irmãos. Eu não chamaria mais esse texto de o filho pródigo, ou o filho gastador. Mas colocaria, e coloquei isso na minha Bíblia, o pai amoroso. Porque o pai está sempre esperando o filho. O pai quer sempre que o filho entre, que o filho celebre. O pai quer sempre que aquela ovelha que foi perdida, se tinha 100, mas perdeu uma, ele vai buscar aquela uma, porque ele quer, aquele pastor quer aquela ovelha de volta. É aquela mulher que perdeu aquela uma moedinha, mas ela quer de volta, porque ali está o sustento dela. Uma coisa é certa, irmãos, independente da cultura, porque no livro de João, no capítulo 1, vai dizer: Jesus veio para os seus, mas os seus os rejeitaram. Mas todos quantos o receberem, darei o poder de serem feitos filhos de Deus, ao que creem no seu nome. Jesus veio para eles, mas eles rejeitaram Jesus, não aceitaram Jesus. Eles colocaram Jesus ainda do lado de fora, eles ainda estão esperando o Messias. Mas todos quantos o receberem, eu darei o poder de serem feitos filhos de Deus. Jesus nos convida a entrarmos, a fazer parte do reino dele. Eu quero terminar essa palavra dizendo o seguinte: dor é dor. Pastor, está fora do contexto. Por que essa palavra dor é dor? Sim, irmãos, não importa se você está sentindo uma dor de cabeça, uma dor de dente, uma unha encravada, febre. Dor é dor. Por que falar dor é dor, irmãos? Porque cada um aqui experimenta coisas que são diferentes uns dos outros.
Nós experimentamos situações que são diferentes. Vivenciamos coisas que são diferentes. Mas trazendo para os nossos dias. Quando aquele pai vê aquele filho de longe e sai correndo, sabe o que vem ao meu coração, irmãos? Deus, Ele não olha para a minha sujeira. Deus, Ele não olha para aquilo que eu fiz no passado. Deus, Ele quer me abraçar e me dar a oportunidade de beijá-lo, porque eu sou filho. E Ele quer que eu possua a herança, aquilo que Ele já preparou. Mas eu preciso estar dentro. Então a palavra nessa noite é essa, filho. Você está dentro ou você está fora? Você quer continuar murmurando, reclamando da sua vida, ou você quer entrar? Você pode ser aquele filho mais velho. Você pode ser o filho mais novo. Ou você pode ser também aquele pastor que se alegrou quando pegou aquela ovelha, ou aquela mulher quando achou aquela moeda. Todos eles fizeram festas. O pastor fez festa, a mulher fez festa, aquele pai fez festa, e o nosso Pai eterno quer fazer festa contigo, querido. Passe por lá de dentro. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Se coloque em pé, você que aqui está. Você que está em casa, querido, coloque sua mão sobre o teu coração. O final dessa história, quem escreve é você. Você quer estar do lado de dentro ou do lado de fora? E aí? Você está dentro ou você está fora? Você foi uma moeda perdida? Uma ovelha perdida? Um filho perdido? Mas o Pai é o Pai amoroso, e o Pai te quer, filho. Você que está ouvindo essa mensagem, você que está aqui, parece ser repetitivo, mas eu quero dizer para você de todo o meu coração, Deus, Ele te ama. E quando Deus olha para você, não importa o seu passado, não importa as escolhas que você fez, se você decidir hoje voltar, eu vou te abraçar, eu vou te beijar, eu vou colocar roupa nova em você, eu vou colocar anel no seu dedo, eu vou colocar sandália nos seus pés, porque você vai ter uma nova identidade. É isso que Deus quer fazer, queridos. Não importa a sua dor, porque dor é dor. Mas o que Deus quer fazer contigo é trazer um bálsamo sobre tua dor, é trazer refrigério sobre a tua vida, é te abraçar, é te receber em seus braços. Faça essa decisão ao lado de Jesus. Pai, obrigado por esse texto tão rico, essa cultura que é tão diferente da nossa cultura. Os costumes são tão diferentes dos nossos costumes, mas obrigado porque Tu és o mesmo Deus, que independente do costume, da cultura, o Senhor se apresenta como Deus amoroso, o Deus restaurador, o Pai que cuida, o Pai que recebe. Recebe essas vidas, ó Pai, em nome de Jesus. Vidas que estão nos seus lares nesse momento fazendo essa oração, vidas que estão aqui entre nós fazendo essa oração, Pai, recebe essas vidas, abraça essas vidas, beija essas vidas, Pai, em nome de Jesus. Que nós jamais sejamos como aquele filho mais velho, que está dentro da casa, mas que está perdido, está na casa do Pai, mas não usufrui de nada que o Pai ofereceu. Nós que estamos na Tua casa, Pai, nós que já declaramos que somos do Senhor, todos os dias abre os nossos olhos, ó Deus, todos os dias, para que possamos usufruir das Tuas promessas, usufruir de tudo que o Senhor tem nos dado, Pai, e que possamos abençoar todos os nossos irmãos, aqueles que estavam longe, que estão voltando, que sejam abraçados, que sejam beijados,
e que juntos possamos participar dessa grande festa, Pai. Eu oro por essa palavra que é tão esclarecedora, e tão forte, e tão atual, Pai. Eu te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Dentro ou fora, querido, decisão é tua. Escreva o final dessa história. Escreva o final. Nós estamos chegando ao final desse culto, irmãos. Culto em que para mim é, como diz o Tiago, né? É algo gostoso por demais. É muito bom estar só com o pessoal do louvor aqui, a gente termina sempre cantando aqui, e nós vamos terminar cantando assim. Mas é bom quando a gente pode ver outros irmãos aqui conosco. Que às vezes nós terminávamos o culto, conversávamos aqui, terminávamos, sentava aqui, olhava. Esse espaço, irmãos, todo o trabalho para construir isso aqui, para fazer, e a gente olha e não vê ninguém, tão vazio. Mas é gostoso que você está aqui. Semana que vem teremos culto também de manhã, 9 horas. À noite, às 19 horas, estamos celebrando. Temos um WhatsApp da igreja, para que façam as inscrições. Nessa semana, tivemos todo o cuidado, irmãos, para declararmos se teríamos culto ou não. As pessoas que aqui chegaram hoje, viram o cuidado que nós estamos tendo. É álcool em gel sim, tem lá na entrada, coloca álcool em gel quando chega. É verificado, ver a temperatura mesmo, para ver se não estiver bem, irmãos, nós vamos conduzir até um hospital, para que seja tratado. Nós queremos pessoas saudáveis aqui entre nós. E aqueles que não estão bem, nós estamos orando. Por isso nós ainda estamos pedindo, você que tem uma idade avançada, não pode estar conosco, fique em casa, se protege mais um pouquinho. Não seja vulnerável. Mas você que é um pouquinho mais novo e pode estar aqui conosco, venha, vamos celebrar. Vamos adorar o Senhor. Crianças, como no colégio também não tem sido ainda, não abriram as portas dos colégios, nós também estamos tendo essa preocupação com as crianças, irmãos. Me fizeram essa pergunta mais cedo: pastor, pode criança? Poder pode, irmãos, mas não deve. A igreja, ela é aberta, todos que quiserem chegar aqui, nós vamos abrir a porta da igreja. Os irmãos vivenciaram isso aqui hoje. Abrimos a porta, nós tínhamos algumas máscaras ali, se chegasse visitante, e nós colocamos a máscara nele para participar conosco do culto. Porque todos são bem-vindos, irmãos, na casa do Senhor. Mas nós precisamos ter os nossos cuidados, então vamos nos proteger. Tivemos um problema com a gravação, né? Estamos resolvendo e vamos resolver para que não aconteça, né, as questões que aconteceram hoje, mas vamos continuar celebrando ao Senhor. Se você não pode estar aqui, acesse, né, o YouTube da igreja. Nós vamos tentar colocar também no Facebook, para aqueles que mexem mais no Face do que no YouTube, para que tenham esses acessos e vejam as mensagens, vejam os louvores, participe. Mas torno a dizer, querido, nada substitui você estar aqui. Então venha celebrar conosco. Nós vamos terminar esse momento junto com o Ministério do Louvor, vamos estar cantando ao Senhor, vamos estar celebrando essa música. Foi colocado ali o gasofilaço, como costume nosso, como obediência ao Senhor. Nós teremos também o privilégio de estarmos entregando ao Senhor nosso dízimo. Os irmãos que estão aqui presentes terão esse privilégio. Você que está em casa, sabe como tem funcionado, né, diante das necessidades, das dificuldades, pode ligar para a gente. Hoje nós conseguimos abençoar, irmãos. Eu não tenho falado muito isso aqui, os irmãos me conhecem, né? Eu não sou muito de falar de dízimo, de ofertas, de cesta básica aqui do púlpito. Às vezes a gente escreve mais, manda para as pessoas, mas como nós temos abençoado vidas, irmãos. Deus não permitiu que faltasse nada, irmãos. Todas as famílias que nós abençoávamos antes da pandemia com cesta básica, nós continuamos abençoando, irmãos. Todas as cestas foram entregues e mais, nós conseguimos abençoar ainda outras famílias a mais, irmãos. Pessoas que trouxeram aqui na igreja, pessoas que pediam para que a gente passasse nos lares com o nosso carro, nós passamos e pegamos alimentos. E tem sido bênção, nada tem faltado, irmãos, nada. Deus tem suprido todas as nossas necessidades. As cadeiras, irmãos, estão quase pagas. Faltam 2 prestações. Foi um compromisso pessoal de cada um. Cada um assumiu o seu compromisso. Hoje é dia 1º, né? Não, dia 2. Então só falta uma prestação.
Já pagamos a outra, falta uma prestação. Alguns irmãos têm ajudado sobremaneira, porque nesse momento de pandemia, né, tivemos dificuldade de receber as ofertas aqui no templo. Mas mesmo assim, irmãos, Deus não deixou que nada faltasse. Aí alguns perguntam, mas pastor, como assim? A igreja continua pagando as contas, irmãos. As contas continuam chegando. A conta de luz continua chegando. A conta de água continua chegando. Todos os boletos continuam chegando. Tudo continua chegando. Mas graças a Deus, todas as contas, irmão, todas foram pagas. E nós podemos agradecer a Deus por isso também. Pela fidelidade dos irmãos, mas continuar dando honras e glórias ao Senhor. Nós vamos cantar. Vamos adorar o Senhor com essa música. E nós vamos estar entregando então nosso dízimo, as nossas ofertas, as nossas primícias ao Senhor. Mesmo sendo assim, pobre e pecador, Deus me ama. Mesmo sendo
Deus, entregamos esse culto ao Senhor. A nossa gratidão, o nosso louvor a Ti, por tudo que Tu és, por tudo que Tu fazes. Obrigado pelo Teu amor que nos alcançou. Obrigado pela Tua graça que nos recebeu. Obrigado pelo sangue de Jesus que nos purificou de todas as nossas iniquidades. Obrigado porque nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado porque nós estamos do lado de dentro. Obrigado porque nós estamos participando dessa festa contigo, nosso Pai. E que a cada dia o nosso desejo seja de fazer festas e mais festas contigo, até chegar aquele grande dia onde a melhor festa de todas estará acontecendo, a bodas do Cordeiro, e nós com aquelas vestes que o Senhor estará nos dando, de posse de tudo que o Senhor nos deu, estaremos ali festejando eternamente contigo. Muito obrigado, Pai. Obrigado pelas vidas que aqui estão. Obrigado por esse momento tão especial que estamos vivenciando juntos. Muito obrigado, Pai. Nós oramos, nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.